quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de Geografia, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Para ir acompanhando então o nosso assunto, abram o livro de vocês aí na página 238, a partir então do tópico a participação das mulheres na política. E aí, pessoal, como nós já relatamos em videoaula anterior, sim, a maior parte do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, ou seja, 52,5% dos eleitores, um pouco mais da metade dos eleitores brasileiros, sim, são mulheres. Mas, mesmo a maioria do eleitorado sendo mulher, ainda a maioria dos políticos eleitos são homens. É muito baixa a participação feminina na política, através de cargos políticos. É raro, ou seja, não é tão fácil encontrarmos muitas vereadoras, muitas prefeitas, muitas deputadas estaduais, federais, muitas senadoras, né? Em 2010, foi sim eleita pela primeira vez na história do Brasil uma presidenta, ou seja, Dilma Rousseff foi então a primeira mulher na história política da República Brasileira a ser eleita para o cargo máximo do Brasil, o cargo de presidente da República. Então, foi um fato histórico importantíssimo. Se nós compararmos com os Estados Unidos, até hoje os Estados Unidos nunca tiveram uma presidenta, ou seja, uma mulher ocupando o cargo máximo político da nação. Isso desde 1783, ou seja, há mais de 300 anos os Estados Unidos não têm ainda uma mulher no comando máximo. Conseguiram agora uma vice-presidenta. A Kamala Harris é a primeira mulher vice-presidenta dos Estados Unidos, tá certo? Um outro fato interessante, pessoal, é a questão que Dilma Rousseff, sim, foi a primeira e até agora a única mulher a ocupar o cargo de presidenta. Já em relação aos outros cargos, senadoras, deputadas federais, estaduais, vereadoras, ainda é muito pequena a participação das mulheres, né, nos demais cargos políticos públicos do Brasil. A gente pode dizer, né, que a atual Câmara dos Deputados, ela então possui lá em Brasília 513 cadeiras, ou seja, existem 513 deputados, sendo que dessas 513 cadeiras, desses 513 políticos, apenas 77 são mulheres. Então, de 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, apenas 77 são ocupadas por mulheres. E no Senado? E o nosso Senado na atualidade? O nosso Senado na atualidade possui 81 vagas, 81 cadeiras, sendo que 12 cadeiras são ocupadas por mulheres. Então, a porcentagem de mulheres participando na Câmara dos Deputados é de 15%, pessoal. Já a quantidade de mulheres participando no Senado é de 14%. Então, sim, ainda é baixa, irrisória, podemos dizer assim, a participação das mulheres na política nacional. Outra coisa, o que se explica, como se explica essa baixa participação das mulheres em cargos políticos? Nós podemos dizer que uma das justificativas para essa baixa participação das mulheres na política é devido ao voto feminino ser uma conquista recente, para a história recente. As mulheres ganharam o direito de voto na história, aqui no Brasil, com a Constituição de 1934, com a terceira Constituição do Brasil, ali durante o governo de Getúlio Vargas. Tanto é que nesse ano, esse direito das mulheres de votarem se comemora então 87 anos. E aí do lado tem a foto, né, da Carlota Pereira, que foi a primeira mulher no Brasil a ser eleita para um cargo político, deputada federal. Certo, pessoal? E aí a gente vê aqui na página 239 outras formas de participação social, além do voto,
A sociedade também pode participar politicamente através do plebiscito, referendo ou através de leis de iniciativa popular. Como é que a população participa num plebiscito? No plebiscito, pessoal, o que é um plebiscito? Plebiscito é uma eleição onde as pessoas, sim, participam para decidir sobre uma lei, tá certo? Se ela vai valer ou não. Já no referendo, a lei já existe e, consequentemente, as pessoas vão participar desse referendo para confirmar ou não essa lei, tá certo? Então, os eleitores participam do plebiscito para decidir se essa lei ela vai existir ou não. Então, antes da lei valer, as pessoas decidem se ela vai existir ou não. Já no referendo, é uma outra forma das pessoas participarem politicamente, aonde a lei já existe e as pessoas vão decidir se essa lei que já existe vai continuar existindo ou não. E as leis de iniciativa popular? Sim, pessoal, as pessoas elas podem se reunir e propor uma lei para que o Congresso Nacional vote por ela ou contra ela, tá certo? Nós podemos dizer que, na atualidade, a principal lei aprovada pelo Congresso Nacional de iniciativa popular foi a lei da ficha limpa. Então, a lei da ficha limpa é que o político, para concorrer a um cargo político, ele não pode estar condenado em segunda instância. Então, ele é ficha limpa e pode concorrer. Se ele não tem condenação em segunda instância, então ele pode sim concorrer às eleições. Para eu propor uma lei de iniciativa popular, eu tenho que recolher assinaturas de 1% do número de eleitores do Brasil. À época, para essa lei da ficha limpa existir, antes foi recolhido o número de 1 milhão de assinaturas de brasileiros para essa proposta ser levada para o Congresso Nacional e lá votada. Isso aí na nossa página 240 está então abordando, tá certo, pessoal? Então a gente vai concluir nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bons estudos. Valeu, pessoal!